Olá pessoal, beleza? Então para a gente terminar essa parte da uma introdução, né, na metabolômica, eu dividi em dois vídeos e hoje eu vou falar especificamente sobre análises alvo, o target, e análises não alvo, ou não target. Então, iniciando sobre a análise não alvo, lembra que essa análise também, a principal análise nesse tipo de abordagem chama-se Metabolic Fingerprint, né, que a gente objetiva simplesmente dar uma identidade para a amostra sem não necessariamente identificar os metabólitos daquela célula, tecido ou organismo. Tá? Então, o que acontece? Por exemplo, aqui você tem um cromatograma de um genótipo e de outro, que é o genótipo C24 e M16, aqui são genótipos de frutos de tomate, então é análise metabólica de frutos de tomate. E você vê que aqui tem vários picos nesse genótipo e não tem nesse genótipo aqui. Né? Então, o que seria o Metabolic Fingerprint? Seria simplesmente discriminar essas duas amostras pela a presença ou não de alguns picos. O que são esses picos? Não necessariamente a gente precisa saber. Tá? Então, a gente vai ver que por algumas análises multivariadas a gente consegue discriminar as amostras sem necessariamente a gente identificar aqueles picos. Agora, o Metabolic Fingerprint pode servir também para você fazer uma análise rápida e global. Esse é o objetivo da Metabolic Fingerprint. Mas se você tem interesse em saber o que são esses picos, aí você parte para a identificação deles. Tá? Então ele pode ser o precursor de uma análise de identificação de metabólitos. A partir do momento que você tem um pico de interesse, você vai lá e identifica se você quer ou não. Tá? Mas Metabolic Fingerprinting, não necessariamente você precisa identificar os compostos. Então, por exemplo, quando esse aqui é um trabalho do nosso grupo em que a gente identificou vários features. Lembra o que é feature? Então, cada linha dessa aqui é uma feature. E aí a gente consegue discriminar plantas que são do grupo das angiospermas e plantas que são do grupo das samambaias por uma análise rápida e global, ou seja, a gente correu essas amostras num LCMS e aí identificamos essas features e aí a gente tem esse heatmap, ou seja, aumentou numa espécie, diminuiu na outra, mas o que aumentou e o que diminuiu? A gente não sabe, né? Então, aqui a gente consegue provar a nível metabólico que esses dois grupos de plantas são diferentes, tá? Agora, por que são diferentes? O que é que tem aqui que aumenta muito nas angiospermas e não nas fernes? O contrário, né? Que tem muito nas samambaias e tem pouco nas angiospermas. Não sabemos, tá? Por essa análise aqui, a gente não consegue identificar. Mas, obviamente, que nós fizemos isso e aí depois a gente tem a identificação de alguns compostos que discriminam esses dois grupos, tá? Mas, Metabolic Fingerprinting, você simplesmente pode terminar aqui, né? Ou seja, esses dois grupos de amostras são diferentes a nível metabólico. Obviamente que comparando duas plantas bem contrastantes, isso aqui não é uma surpresa, né? Mas você pode comparar qualquer tipo de amostra, tanto dentro da própria espécie, em relação a controle e tratamento e assim por diante, tá? Por exemplo, né, isso aqui é um trabalho em que tem um paciente aqui saudável, que é essa linha aqui preta, e aqui um paciente com câncer. Tá? Então, reparem que há uma grande diferença na quantidade de picos e na intensidade desses picos. Reparem que esse pico aqui que está sendo ressaltado só tem nesse paciente com câncer e não tem aqui. Então, ou seja, aqui você consegue discriminar os pacientes que têm câncer dos pacientes que não têm câncer, mas ainda não sabe o porquê, né? Se você tem interesse em saber o que é esse pico que só tem nos pacientes com câncer, ok, aí você isola ele e vai identificar via ressonância magnética nuclear e via espectrometria de massa, ok? Mas Metabolic Fingerprint, não necessariamente você precisa fazer isso, você precisa só discriminar essas duas amostras. Como é que a gente faz isso? Né? Então aqui é um outro trabalho também com câncer, aqui câncer pancreático. Estou mostrando exemplos de câncer, mas você que pode ser, por exemplo de doença em plantas, ou estresse em plantas, ou qualquer tipo de organismo. É a mesma coisa, tá? Existem análises multivariadas que a gente consegue separar, discriminar as amostras que a gente está analisando.
Então aqui são os pacientes controles, em verde, e aqui os pacientes com câncer. Reparem que esse tipo de análise tem aqui, você tem uma espécie de cruz aqui, né? Você tem o que a gente chama de componente principal 1 e o componente principal 2. Se esses grupos estiverem separados por algum desses componentes, significa que eles são muito discrepantes metabolicamente falando, tá? Então reparem que todos os pontinhos verdes estão nesse lado aqui, desse componente principal aqui, e esses pacientes com câncer estão desse lado aqui, ou seja, eles estão separados por esse eixo X aqui, que a gente chama de componente principal 1, tá? Então significa que esses pacientes são muito contrastantes a nível de metabólitos. Nesse caso aqui são metabólitos do plasma, né? Você pode fazer metabólitos da urina, metabólitos do sangue, metabólito da pele, do ouvido, e enfim, você pode fazer da cera do ouvido, tem muita gente fazendo, então você pode coletar qualquer tipo de amostra e fazer. Nesse caso aqui foi especificamente de plasma. Ou seja, esses dois, o que é o metabolic fingerprint aqui? Você consegue diferenciar esses pacientes através da análise metabólica do plasma. Agora, por que esses pacientes aqui são diferentes desses? Quais são os metabólitos biomarcadores, né, que levam a ter essa diferença? Aí é outra história. Tá? Aí você parte para identificação dos metabólitos, se você quer ou não. Bom, no caso, se você vai, a intenção do estudo é identificar os metabólitos, então a gente chama de target, né? Então, análise alvo. Você tem um alvo, eu quero identificar tais compostos, eu quero identificar tais rotas metabólicas e assim por diante. Então, dentro desse contexto, a gente viu na aula passada que nesses estudos de metabolômica baseados em espectrometria de massa, né, que a gente abrevia aqui como MS, os compostos são separados pela cromatografia e depois identificados aqui no espectro de massa. Então isso aqui é um pico que foi selecionado e aqui são os fragmentos que foram obtidos no espectrômetro de massa. E aí você, com uma biblioteca, você consegue identificar que composto é esse. Tá? Não é tão simples, mas em teoria é basicamente isso. E aí, qual que é a diferença entre Metabolite Profiling e Metabolic Fingerprinting? Por exemplo, isso aqui é aquele mesmo heatmap, daquele estudo que eu mostrei, e aqui é o mesmo grupo de amostras, porém já passada por um crivo de identificação dos metabólitos. Veja que cada linha aqui é uma feature. E aqui são várias features que a gente não consegue identificar todas. Então, a gente conseguiu identificar aqui, a gente consegue mais ou menos cerca de 40, 50, 60 via GCMS, depende muito da amostra, da máquina. Mas, enfim, o número de metabólitos identificados é infinitamente menor do que o número de features que a gente encontra no espectro de massa. Ou seja, vários picos não são identificados, porque a gente não sabe o que é. Né? São moléculas que são muito parecidas entre si ou que simplesmente a gente não tem ela ainda identificada na natureza, ok? Então, qual que é a diferença? Aqui nós identificamos, a gente chama de perfil metabólico, e aqui a gente não identifica, a gente chama de metabolic fingerprint. Essa aqui é uma análise alvo e essa aqui é uma análise não alvo. Tá? Cada um tem as suas particularidades e finalidades. Existe uma outra forma de investigar moléculas-alvo, ou seja, metabólico, dentro da análise de alvo, né, da target, a gente pode trabalhar também com fluxo metabólico. Tá? Nesse caso, a gente está mais objetivando investigar a atividade da rota metabólica, e não simplesmente do acúmulo de um determinado metabólito ou não. Esse aqui é um capítulo de livro que a gente tem do nosso grupo, se vocês quiserem checar, é como que a gente faz isso, né? Como é que são feitos os experimentos de fluxo metabólico. Mas, simplesmente, aqui uma forma mais rápida para a gente demonstrar para vocês, nós temos aqui o cultivo das plantas ou dos organismos, isso aqui serve para qualquer tipo de amostra. Se você vai trabalhar com célula isolada, então você isola, ou então você coloca o organismo por completo numa situação de marcação de carbono 13, ou de nitrogênio 15, ou oxigênio 18, enfim, você precisa usar um isótopo. Tá? Então, análise de fluxo metabólico, você precisa dessa etapa de marcação aqui, porque no caso do carbono,
existe muito mais carbono 12 na atmosfera. Então, quando você coloca carbono 13 para a célula vegetal fixar, você vai ter um aumento da incorporação de carbono 13 naquela célula. E aí, à medida que você vai tendo incorporação nos metabólitos, você vai quantificando o quanto desse carbono 13 aqui foi incorporado em glicose, sacarose e assim por diante. Tá? E aí, à medida que você vai identificando os metabólitos e uma outra etapa, identificar o quanto de carbono 13 entrou nesse metabólito, você consegue montar aqui as rotas metabólicas e sabendo de onde que esse carbono, de onde ele saiu e para onde que ele foi. Então aqui você pode usar CO2 marcado, glicose marcada, sacarose marcada, aminoácidos marcados e assim por diante. Tá? Então você coloca um substrato marcado e depois você vai ver onde é que foi parar esse substrato. Em paralelo, tem também uma parte de modelagem, ou seja, você pode fazer, não necessariamente, tá? Mas vai te ajudar. Se você tem a facilidade de fazer isso, você faz a modelagem matemática e aqui você tem os fluxos preditos. E aí você combina as duas situações, tanto a in silico quanto a in vivo, e você tem as respostas de fluxo metabólico naquela condição. Tá? Então, o fluxo metabólico é parecido com o perfil metabólico, mas necessariamente envolve a marcação do tecido, tá? Seja com algum isótopo de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e assim por diante, ok? Vai depender do objetivo do estudo, do seu estudo. Então, a nível de espectro de massa, qual é a diferença entre perfil e fluxo metabólico? Então, só ressaltando aqui, a atmosfera tem quase que 99% de carbono 12 e 1% de carbono 13. Então, quando você marca coloca a célula para incorporar carbono 13, você está incluindo muito mais carbono muito mais carbono 13 nessa célula, nesse tecido, nesse organismo. E o carbono 13 é mais pesado, né? Então você tem uma mudança no espectro de massa. Então, por exemplo, numa amostra comum que você coleta de folha ou de qualquer tipo de organismo, vamos supor que aqui você tem uma molécula de um fragmento de 2 carbonos, 232, 233, 234, é a razão massa-carga da molécula quando não contém nenhum carbono 13, que é aqui evidenciado pelas duas bolinhas brancas. Quando há incorporação de um carbono 13, você tem aqui a marcação tanto no carbono 1 quanto no carbono 12, e aí o pico, que era 232, passa a ser 233. Por quê? Teve a incorporação de um carbono 13. O fragmento ficou mais pesado, então passou de 232 para 233. Quando tem a incorporação de 2 carbonos 13, você tem o shift, né, a mudança de 232 para 234. Tá? Porque o carbono 13 é mais pesado que o 12, então você tem um incremento de massa. Lembra que se a carga é a mesma, então você tem 232 aqui sem nenhum carbono 13, 233 com 1 carbono 13 e 234 com 2 carbono 13. Isso a gente chama de M0 ou M mais 0, M1 ou M mais 1, M2 ou M mais 2. Tá? Então isso aqui é uma condição natural. Então todas as moléculas têm um pouco de carbono 13, porque tem carbono 13 na atmosfera. Tá? Mas quando você faz um estudo de fluxo metabólico, você está colocando carbono 13 para aquela célula fixar e absorver. Tá? Então o que acontece? Você tem um aumento na quantidade de M1, de M2 no metabólito que está recebendo esse carbono. Então vamos supor que isso aqui seja um fragmento de aspartato e você colocou glicose marcada para a célula absorver. Então o que acontece? Isso aqui é a abundância natural do carbono 13 que você vai observar no aspartato, e isso aqui é mais ou menos, né, o que a gente observaria. Claro que isso aqui vai depender do quanto essa célula está nessa condição sob glicose marcada, mas se você tiver a incorporação de 1 e de 2 carbonos 13 nessa molécula, você pode ter um aumento, você vai ter um aumento tanto na intensidade do M1 quanto na intensidade do M2. Tá? Então, a nível de perfil metabólico, para identificar o composto, você não precisa dessa informação de carbono 13. Simplesmente esse 232 aqui já te satisfaz para identificar o composto. E também para quantificar ele, tá? Porque a incorporação de carbono 13 é irrisória, como eu disse, tem 1% só
de carbono 13 na atmosfera. Então, a gente não considera M1 e M2 para identificar o metabólito. Mas se você está trabalhando com fluxo, né, se você está marcando aquela célula com algum composto, então você tem que investigar quantos carbonos foram incorporados nessa célula, nessa condição. Okay? Então essa é a diferença entre perfil metabólico e fluxo a nível de espectro de massa. Okay? A nível teórico, para vocês fixarem esse tipo de conhecimento, aqui a nível de perfil, muita gente confunde, pega dados de perfil metabólico e tenta interpretar como fluxo, mas isso não isso é errado. Tá? Então o que acontece? Imagina a seguinte situação. Você tem 100 carros que saíram da UFC lá do Benfica a 1h da tarde. E aí depois de 20 minutos você percebeu, uma outra pessoa que está lá no PC, percebeu que 90 carros chegam no PC. Né? Então, a gente pode concluir que 90% dos carros que saem daqui do Benfica, né, vão para o PC? Essa que é a questão que muita gente confunde na parte de perfil metabólico. Tá? A resposta é não, né? Porque desses 90 carros que chegaram no PC, 25 carros vieram da José Bastos, 25 carros vieram da Avenida Bezerra, 10 carros vieram de Caucaia, 5 carros vieram da Aldeota, ou seja, você tem apenas 25 carros desses carros que saíram do Benfica e foram para o PC. Tá? Então, quando você tem degradação de uma molécula e aumento de outra, não significa necessariamente, traduzindo para a parte metabólica, que o que saiu daqui foi parar aqui. Tá? Então você tem diminuição de glicose, aumento de aspartato, não significa que o carbono da glicose foi utilizado para a síntese de aspartato. Por quê? A síntese de aspartato o carbono para a síntese de aspartato pode vir de várias outras rotas. Né? E o carbono que sai da glicose pode ir para diferentes outras vias. Né? Então o carro que sai do Benfica pode simplesmente dar a volta e voltar para o Benfica. Ele pode sair da UFC do Benfica e ir para o centro, né? E não necessariamente vai para o UFC do PC. Tá? Então não confunda. Quando um diminui uma coisa e aumenta a outra, se você tem poucos pontos de coleta analisados no seu experimento, você não pode inferir que esse carbono saiu daqui e foi parar aqui. Tá? Então muita gente confunde, usa dados de perfil e infere como sendo dados de fluxo metabólico. Tá? O que é fluxo? Como é que a gente pode interpretar esse tipo de... como é que a gente pode interrogar, né, perguntar quantos carros saem daqui e vão para lá através da análise de fluxo? Primeiro, a gente tem que marcar o tecido com algum tipo de isótopo. Né? Isótopo 13, carbono 14, nitrogênio 15 e assim por diante. Então, à medida que você marca o substrato, então eu estou marcando, nesse caso aqui, eu estou marcando os 100 carros com uma marcação. Coloquei um negócio lá em cima do carro. E aí eu vi que 21 desses carros chegaram no PC. Tá? Então, ou seja, eu marquei os carros que saíram do UFC Benfica e 21 deles chegaram no PC. Tá? Então aí você está tratando... Eu tenho aqui um substrato que saiu daqui e chegou aqui. Tá? É diferente de você simplesmente quantificar o quanto que saiu, o quanto que chegou no ponto inicial e no ponto final. Tá? Então, a gente pode concluir agora que 20% dos carros que saem do Benfica são direcionados para o PC. Essa que é a questão principal. A questão ainda é não, tá? Porque existe uma outra situação que é o refluxo de isótopos marcados. Tá? O que acontece? Desses 21 carros que chegaram aqui no PC, 16 foram diretamente lá via Jovita Feitosa, mas 5 deles foram para a Caucaia, depois da Caucaia foram para o PC. Então, isso aqui, do UFC do Benfica para aqui a gente chama de fluxo. Daqui para cá a gente chama de refluxo. Mas continua ainda valendo. 21% dos carros que saíram daqui foram para o PC? Sim, mas não necessariamente diretamente. Tá? Então, pode ser que o carbono que sai da glicose vai para uma outra molécula, depois é incorporado em aspartato. Pode ser que aqui 16 são direcionados para o aspartato diretamente via glicólise, por exemplo, e aqui via OPP. Tá? Então,
Então, você tem diferentes rotas metabólicas sendo ativadas nesse quesito. Tá? Então, tem fluxo e refluxo. Mas refluxo é extremamente raro de se ver nos trabalhos, porque é extremamente difícil de você identificar que um carbono saiu de um lugar, foi para outro e depois foi parar no destino final. Né? Para isso, precisa ser um experimento muito bem elaborado. Aí existe uma questão. A gente pode observar mudanças no conteúdo de metabólitos sem que mudanças no fluxo através dessa rota sejam observadas? Ou seja, tem como observar mudanças no conteúdo dos metabólitos sem que os fluxos para essa rota sejam alterados? Essa é uma questão que eu quero que vocês discutam aí no fórum. E para isso, eu recomendo a leitura desse artigo. Na verdade, essa leitura desse artigo aqui não é nem recomendação, não, é mandatória. Esse trabalho é extremamente importante para fixar esse tipo de conhecimento entre fluxo e perfil metabólico. Tá? Então, vocês vão ver muitos trabalhos, já coloquei vários trabalhos desses grupos aqui de Oxford, porque em se tratando de fluxo metabólico é onde se faz a melhor, vamos dizer assim, de plantas, né, um dos melhores grupos do mundo. Ok? Então, essa era a continuação da introdução da metabolômica. A gente vai ver tudo isso ainda ao longo nas próximas aulas. Beleza? Abraço!